Bom dia, meu nome é Calil Dias e eu vou estar falando um pouco sobre a história, o contexto e vou dar alguns exemplos de como surgiu a criptografia no mundo. A criptografia ela desempenhou um papel fundamental na história tanto da comunicação quanto na segurança, e a gente vai ver um pouquinho do contexto histórico, das técnicas utilizadas, e quando ela começou a ser implementada até os dias de hoje. Hum, a criptografia há séculos tem sido usada para proteger informações confidenciais, e a gente vai entender um pouquinho do porquê a criptografia é tão importante e como ela evoluiu ao longo do tempo. A criptografia, ela surgiu, lá atrás, ela era usada pelos antigos egípcios e os romanos, onde as técnicas como criptografia de César foram desenvolvidas. Depois o meu amigo ele vai estar mostrando alguns dos exemplos das criptografias, então eu não vou me aprofundar tanto. Mas no Egito, ela surgiu por uma necessidade de, tipo, é, tinha muitos ladrões na época. E esses ladrões, de vez em quando, eles interceptavam alguns mercadores que eram mandados para e eles roubavam. Então, eles inventaram a criptografia, eles pegavam as letras e eles substituíam por alguns desenhos. Então, isso dificultava um pouco o entendimento para saber o local ou onde ia passar todas as cargas, e isso evitava roubos. Na Idade Média, a gente começa com a invenção da cifra de Vigenère durante o Renascimento, que ela consistia basicamente em ela funcionava do seguinte processo: o usuário cifrava a imagem com uma chave alfabética. Caso a quantidade de caracteres da chave fosse menor que o tamanho de caracteres da mensagem, a chave seria repetida até ambas terem a mesma quantidade de caracteres. Ou seja, cada letra da mensagem seria cifrada com o alfabeto definido pelo caractere da chave a qual ela estaria relacionada. E mais na frente, que foi o ápice da computação, a gente chega com o nosso amigo Alan Turing, que quebrou a máquina Enigma na Segunda Guerra Mundial, o famoso sistema de criptografia alemão, que foi utilizado na Segunda Guerra. E ela lembrava muito a máquina de escrever, onde em vez de colocar o resultado no papel, mesmo era mostrado em um painel luminoso, com os caracteres alfabéticos. Na época, ela foi considerada impossível de decifrar, só que chegou Alan Turing e aí descriptografou tudo, certo? Hoje em dia a gente usa criptografia de chave pública e algoritmos de criptografia simétrica. A de chave pública ela tem a ver com segurança da informação, permite a comunicação segura entre redes públicas. E os algoritmos de criptografia simétrica. Os algoritmos de criptografia simétrica garantem a confidencialidade e integridade dos dados por meio do compartilhamento de uma única chave secreta. Alguns exemplos de aplicação, como eu já falei, a comunicação segura na internet. A criptografia ela permite que os dados confidenciais sejam transmitidos pela internet de forma segura, não totalmente segura, porque a maioria das criptografias pode ser quebrada, apesar de ser muito difícil, mas elas não são 100% seguras. E elas protegem as informações de interceptações e manipulações com essas criptografias. O armazenamento de dados criptografados, que é amplamente utilizado para proteger dados e armazenamento em dispositivos e servidores, onde a maioria das requisições e buscas que a gente faz por meio do celular e internet, elas são requisitadas por meio dos servidores. Então, a criptografia dentro de um servidor é muito importante. E para tendências futuras, ou algumas coisas que estão em desenvolvimento, que são a criptoanálise, que a evolução ela cria um constante desafio para a criptografia, exigindo algoritmos cada vez mais seguros, é uma criptografia mais robusta. A quantum computing, que é o desenvolvimento da computação quântica, que representa tanto uma ameaça quanto uma oportunidade para a criptografia, porque computadores quânticos eles são altamente caros e muito complicados, e eles são extremamente rápidos também. Então, assim como para a criptografia é uma boa chance de criar chaves muito mais seguras do que as que a gente conhece hoje, porém ela é muito de difícil entendimento e se colocada nas mãos erradas pode ser muito perigoso. E privacidade e legislação, que acrescenta a preocupação com a privacidade de dados
que tem impulsionado discussões e regulamentações em relação ao uso da criptografia. A maioria dos aplicativos hoje em dia que a gente conhece, como o WhatsApp, Facebook, o Instagram, eles usam o mesmo tipo de criptografia para a proteção de dados do usuário. E com isso, a gente conclui que a criptografia tem um papel crucial, tanto na segurança da informação, quanto em banco de dados e outras coisas, que protege os dados confidenciais e garante a privacidade na comunicação. Agora eu vou estar passando para o meu amigo Marcelo, que ele vai estar dando alguns exemplos de como funciona ou como funcionava alguma dessas criptografias que eu citei. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Ferreira de Souza, sou aluno da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, né? E hoje nós estamos aqui para apresentar um pouquinho sobre o tema criptografia, meio que voltado para a área de álgebra, álgebra linear. Nós vamos trazer aqui dois exemplos. O primeiro dele é o disco de César. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. E o segundo exemplo é com matrizes. A gente vai tratar um pouquinho sobre multiplicação de matrizes e matrizes inversas. Vamos lá? Como primeiro exemplo, a gente vai trazer a história do disco de César, a origem do disco de César na Roma Antiga e seu papel nas comunicações militares. Análise de como Júlio César utilizava o disco para enviar mensagens secretas e sua relevância na história da criptografia. Na Roma Antiga, o Júlio César, ele era um cara que ele se metia em muita treta, muita confusão. Ele vivia entrando em batalhas, em guerras, e ele tinha a necessidade de passar uma mensagem para os seus soldados, para os seus generais, e que o inimigo ele não conseguisse ler aquela mensagem. Então a forma que eles tiveram, que eles conseguiram fazer isso foi através do disco de César. Esse disco aqui, ele gera uma codificação do abecedário lá que eles tinham, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, quando ele gira, ele forma uma nova codificação para o abecedário. Por exemplo, o normal aqui é A com A, e aí se eu supor que eu entro com código 1, então esse A já não passa a ser B, e assim vai gerando um novo abecedário. Aí, se o meu soldado de linha de frente souber que o código é 2, vamos supor que o C aqui seja código 2. Então ele com o mesmo disco na linha de frente, ele vai conseguir decodificar. E trazendo para os dias atuais, essa mensagem ela pode ser capturada, né, pelo exército inimigo. Só que ela vai chegar de forma codificada. O inimigo ele não vai conseguir de forma fácil entender a tempo hábil, né, a decifrar aquela mensagem. E essa mensagem que ela pode ser capturada, a gente pode atribuir um nome para ela de chave pública, né? Ou seja, aquilo que outra pessoa pode capturar, mas não vai conseguir decifrar. E aí só quem consegue decifrar de forma fácil essa mensagem é quem tem a chave privada, digamos assim, né, que seria o código. Aqui no exemplo que eu citei, eu disse código 1, código 2, que gera um novo alfabeto. Eu vou mostrar para vocês na prática com uma frase como é que pode ficar essa codificação e descodificação. Eu escolhi essa frase atacar ao meio-dia. E se eu passar como um código 4, né, no disco de César, eu vou rotacionar esse disco 4 vezes. Aqui está na posição A4, né? Aí, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele ficou apontado A para a letra E. Então, onde tiver a gente vai trocar A pela letra E e assim sucessivamente no restante das, das letras, né? Eu vou tentar aqui fazer rapidinho, só um minuto.
onde tem T, o T ele ficou com um X, o C, o C é o G agora, o R é o V, o O é o S, o M é o Q, o E é I, o I é M, o O é S, o D é H, o I é M. A frase final ela fica praticamente inelegível e mesmo que ela seja captada, ela não vai ser, não vão conseguir decifrar ela de forma fácil. Então, esse era um exemplo do disco de César, onde o emissor ele encaminhava a mensagem criptografada e só quem tinha o código, que seria, digamos, a chave para descriptografar, né, é que conseguiria ler essa mensagem a tempo hábil no final, né? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de criptografia voltado para matrizes. O objetivo ele é o mesmo. A gente tem uma mensagem que a gente quer enviar do receptor, do emissor para o receptor, de forma que ninguém possa interceptar essa mensagem no meio do caminho. Para isso, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente tem o abecedário completo e cada letra representa um número. E nós queremos enviar para o receptor a palavra amor. A, se a letra A equivale a 1, o M13, o O15, o R18, se a mensagem fosse enviada diretamente, seria muito fácil de decifrar a mensagem, né? Então, para isso, é necessário fazer um embaralhamento dessa informação para não ser captada. Aqui no nosso exemplo, a gente tem a matriz M, né, que é com a palavra amor, e a gente quer enviar essa matriz. Eu, como emissor, eu tenho a chave C, representada pela letra C da matriz, né, com os valores 1, 3, 2 e 7. E aí eu preciso embaralhar a minha matriz amor para poder eu enviar a mensagem de forma segura. Como é que eu posso fazer isso? Eu dei o nome para essa mensagem codificada de M linha, né? E aí eu vou fazer a multiplicação de matrizes. C vezes M, a matriz C vezes a matriz M. E vou ter a mensagem codificada representada pela matriz M', igual a 46, 67, 107 e 152. Agora nós vamos precisar descodificar a mensagem que nós enviamos. O emissor ele tem a mensagem C. O receptor ele vai ter uma chave também, só que essa chave vai ser C ao invés de C. Não é a mesma chave do emissor. Ele vai descodificar a mensagem enviada por M'. E como que a gente vai chegar à mensagem original? Aqui nós temos M, que é a mensagem original. Ela vai ser igual à chave, ao inverso da chave que nós temos aqui com o inverso da chave original, que vai dar a matriz com os dados 7, menos 3, 2 e 1, multiplicando a mensagem codificada. E com isso a gente vai ter a mensagem original, que é a matriz M, que substituindo os valores de 1, 13, 15 e 18 vai formar a palavra amor. Então, esse aqui foi um exemplo de como a criptografia
é usada com matrizes.